É isso, Wendel. Atlético Mineiro 1, Bahia 0 traduz isso. Né? Quem foi a equipe mais organizada? Bahia. Quem foi a equipe que teve mais posse de bola? Bahia. Quem foi a equipe que se posicionou melhor em campo? Então, vários fatores o Bahia teve. Mas quando você pega qual a equipe que teve chances claras de gol? O Atlético Mineiro. Então, assim, existem dois pontos que o Bahia precisa ajustar, na minha opinião. A primeira é o modelo mesmo de jogo. O Bahia precisa entender, com o elenco que eu tenho, esse modelo de jogo me favorece? Eu acredito que não. E para mim vai ficando cada vez mais claro que esse modelo de jogo, para esse elenco, não favorece o Bahia. Porque o Bahia não tem um jogador como o Paulinho que vai aproveitar esse volume para definir. O Bahia não tem um jogador muito diferenciado. O Atlético é um time todo desequilibrado. É um time todo desequilibrado, assim, aparenta você assistindo o jogo, um time mal treinado, um time espaçado, mas tem algumas qualidades individuais que decidem o jogo. O Bahia faz tudo certinho, mas na hora de decidir o jogo, não decide. O segundo tempo, por exemplo, o Filipão fez uma mudança, né? Tirou o Otávio, colocou o Alan Franco. Se você observar, no segundo tempo, o Cauli sumiu do jogo. O Cauli desapareceu do jogo. O Cauli foi muito incomodado, né, pelo Alan Franco ali, pelo pessoal do meio-campo do Atlético. No segundo tempo, no primeiro tempo ele deitou e rolou, apareceu e tal. No segundo tempo ele sumiu. Ele foi nulo do jogo, né? Deu alguns passes, mas ele foi nulo, ele não foi um jogador principal do jogo. Então, quando o Cadu Santoro ontem, né, fez uma aquela entrevista que o Darino Senna, que a imprensa chama a entrevista chapa branca, né? Que o Darino Senna até fala, é muita inocência achar que eles não iriam ali escolher as perguntas favoráveis ao Cadu Santoro, né? E para o Bahia ter esse modelo de jogo, eu acho que o Bahia precisa ter, é o que a gente sempre tem falado aqui, precisa ter um centroavante diferenciado, precisa ter um centroavante acima da média. Eu acho que faltou ao Bahia, eu sempre falo, também repito, faltou o Bahia assustar o mercado. O Bahia tinha que ter o Marcos Leonardo, o Bahia tinha que ter um jogador desse nível para chegar e definir, não ter conversa fiada. Né? Porque também o Bahia e o Paiva vai chegar na coletiva e com razão vai falar que dominou o jogo, que controlou o jogo, que teve mais posse de bola, que teve mais escanteio. É verdade, tudo isso é verdade. Só que é verdade também, Wendel, que o Atlético sai com 3 pontos e sai com 1-0 no marcador. Então, até que ponto essa estratégia do Bahia vai ser favorável ao Bahia? Claro que a gente gosta do futebol vistoso, a gente quer o futebol de posse de bola, mas a gente quer o futebol também que seja eficiente e eficaz. E eficiente e eficaz é isso, é o placar. O que faz o campeonato ser o que é o placar do jogo. É o placar que dá 3 pontos ao Atlético e 0 para o Bahia. Mesmo o Bahia sendo melhor. Se fosse uma luta e não tivesse acontecido gol, como na luta seria um nocaute, né? Não tivesse nocaute, seria por pontos. Por pontos, o Bahia venceria. Só que na luta tem isso também, né? Existem estratégias e estratégias. Ontem eu fui, inclusive, no evento de luta aqui, que acontece isso. O lutador foi bom a luta toda, é aquele lutador mais frio que espera um momento para nocautear o adversário. Então, o Bahia, ele quer fazer o jogo tudo certinho, taticamente, tecnicamente, bem posicionado, mas não consegue fazer o principal, que é o gol. Tem que ter mais oportunidades. O Bahia precisa oportunizar mais o seu volume. O Bahia teve volume de jogo demais. Mas no segundo tempo eu não me recordo da defesa do Everson. E me recordo de 2 defesas importantíssimas do Marco Felipe. Defesas assim que é como se fosse defesa de penalidade. Então, essa é a diferença. Então, o Bahia precisa primeiro definir. Meu modelo de jogo é esse? É. Mas eu vou falar algo aqui. Para ter esse modelo de jogo, para ter essa coragem que o Bahia tem de ir ao Mineirão, não baixar, não ficar nas cordas, ir para cima, mas precisa ter um jogador que decida. Porque senão não vai adiantar nada. Vai acabar se frustrando. Vai se frustrar, porque fala, pô, eu faço tudo certinho, mas não ganho o jogo. Porque hoje o Bahia fez tudo certo. A defesa muito bem. Só que aí a qualidade um pouquinho acima do Paulinho decidiu o jogo, né? O Igor Gomes estava muito mal na partida, mas no segundo tempo ele melhorou. Eu não sei se foi por causa da entrada do Alan Franco, também deu mais liberdade ao Igor Gomes, que fez uma jogada interessante,
né? E o Paulinho também foi muito inteligente. Muito inteligente. O Bahia fez tudo certo. Aí não é jogada que você vacila, é porque o jogador ele fez tudo certo, né? Ele ocupou o espaço na hora certa e decidiu no momento certo. Agora, o Paiva tem que, na minha opinião, encontrar esse equilíbrio. Será que hoje não seria mais interessante? Não estou falando que deve fazer, mas ele deve pensar. Chegar e falar assim, ó, será que não seria interessante, nesses jogos fora de casa, eu me tornar um pouco mais pragmático também? Deixar o adversário ir para a pressão com sua torcida? Porque hoje foi o contrário. O Bahia parecia que era o Atlético que tinha a responsabilidade de vencer o jogo. É importante isso? É positivo? É. Mas para fazer isso, você tem que decidir. Porque senão acontece o que aconteceu. Né? Acontece o que aconteceu. O Atlético teve poucas oportunidades, pouquíssimas oportunidades, né? Praticamente todas elas em contra-ataques, e matou o jogo. O Bahia teve a bola o tempo todo e não fez o principal, não criou o principal, que foram chances claríssimas de gol. Né? Eu só me recordo agora de uma finalização que o goleiro soltou, depois eu acho que o Tassiano chutou cruzado, o Everaldo não chegou, mas passou muito próximo à área. Só essa que assustou. Mas eu não me recordo do Everson ter feito uma defesa difícil no segundo tempo. E me recordo do Marcos Felipe fazendo ali defesaças, né? Defesaças. E ainda teve aqueles dois chutes, né? Um do Paulinho, outro do Arana, que passou beliscando na trave ali também. Então, assim, o gol e mais quatro chances assim claras teve o Atlético. Né? Teve um gol, É. duas defesas milagrosas e dois chutes, né? Um do Arana e outro do Paulinho, que ela passou ali beliscando na trave. Né? O Arana chegou e chutou. Então, eu acho que é esse temor que eu tenho. É essa experiência que o Paiva não tem do jogo. Né? O Paiva não é um mau treinador, mas já falei sobre isso aqui. Eu acho que ele não ainda, no meu conceito, está pronto para jogar o Brasileirão, né? Jogar um Brasileirão desse nível. O Filipão hoje, o Filipão, Edu, é aquele aluno, você que entende bem, é aquele aluno que não estudou muito a semana toda. Mas ele tem tanto conhecimento, ele já leu tantos livros na vida, ele já leu todos os tipos de livros na sua trajetória. Né? É como se um aluno que está iniciando sua trajetória acadêmica fosse fazer uma prova, né? Estudou a semana toda, e o Wendel, com todos os seus livros da sua biblioteca, que tem experiência. Na experiência, o Wendel chegou lá e falou: poxa, essa prova aqui, eu acho que vai dar para eu tirar a nota boa aqui nessa prova. Foi isso que aconteceu. Filipão, hoje, as equipes, na hora que entra em campo, Paiva deu um dó no Filipão. Botou bola no chão, incomodou o Filipão. Só que aí o Filipão foi olhando com a sua malandragem. Aí veio o filme do Filipão jogando a Copa do Mundo por Portugal, jogando Copa do Mundo pelo Brasil, Palmeiras Parmalat, aquele Grêmio vencedor. Né? Aí o Filipão foi tendo, ó, dá para fazer igual aquilo ali, matou o jogo, fez algumas mudanças, tirou o Cauli do jogo. Para mim foi o grande mérito do Filipão. No segundo tempo, o Cauli foi anulado do jogo. Né? Se você observar, se você rever, o Cauli some do segundo tempo do jogo, depois das mudanças que o Filipão faz. O Cauli some, não porque ele quer, mas porque tira o espaço dele. Né? O Filipão entendeu, tira o espaço dele, e aí você tira o espaço do cérebro. Né? Então foi um detalhe. Agora, tipo assim, hoje, Wendel, é aquele tipo de. Você falou no início da transmissão. Hoje é um jogo que empate é normal, perder é normal e vencer é normal. Hoje, realmente, hoje não foi aquele jogo do Bahia Banana que falou assim: hoje a derrota não tem jeito, como foi, por exemplo, aquele jogo contra o São Paulo que você olha e fala, vixe, hoje vai dar ruim. Hoje a derrota. Hoje não. E também é aquela questão, é ruim perder, mas também falar, criticar, falar que tá. Não, hoje não. Hoje o Bahia sai com o resultado que é horrível, porque você perde, mas o Bahia também traz assim, um jogo consciente, um jogo sustentável, um jogo que não deu tanta chance, que é normal também você dar 5, 6 chances ao Atlético, é normal também lembrar que é Mineirão, mas o campeonato ele depende de pontos. O campeonato ele não mede atuação, ele não mede desempenho, ele mede pontos. O Botafogo, na minha opinião, vai ser campeão, porque o Botafogo tem pontuação. O Botafogo tem pontuação. Vai ser campeão por isso. Então, para você chegar a essas pontuações, você precisa definir os jogos. Mas, assim, os jogos. Mas eu vejo que o Bahia vai com muito mais
coisas positivas para o jogo contra o Bragantino, que aí já passa a ser um jogo também que o adversário, em alguns momentos, vai querer ficar com a bola também, que é o Bragantino, e é um adversário perigoso também. E o Bahia precisa entender isso. É um adversário perigosíssimo também, porque o Bragantino é perigoso. É uma equipe jovem, média de idade muito baixa, só que são todos jogadores muito promissores. Né? São jogadores muito promissores. E o Pedro Caixinha exige do seu time, né, que é o próximo adversário do Bahia, muita intensidade. Você vai ver muita intensidade. Então é um jogo onde o Bahia vai ter espaço para jogar? Vai. Mas vai também ser, em alguns momentos, incomodados. Mas hoje o Bahia mostrou uma equipe muito segura, uma equipe madura, e aí a qualidade do Paulinho. Para mim foi um detalhe. O detalhe da qualidade do Paulinho fez a diferença. Mas não é um jogo que vai para a conta do Paiva, é um jogo que vai, na minha opinião, para a conta do Grupo City, que veio falando sobre isso aqui há muito tempo. O Bahia É, tem que ter algumas peças diferenciadas. E aí o Santoro, quando fala que o elenco fez, não fez. Com todo não fez. Sabe por que não fez, Wendel? Eu vou te falar, que eu vou te dar um exemplo do Internacional. O Internacional hoje não tem o dinheiro que o Bahia tem. O Internacional foi lá, buscou o goleiro da seleção uruguaia e buscou o atacante da seleção do Equador. Os caras eliminaram o River para mim na janela. O Internacional conseguiu eliminar o River Plate para mim na janela. Porque o Internacional não tinha time para eliminar o River. Mas não é porque o Rocher, se você pega o Rocher, os dois jogos contra o River, o cara fechou o gol, pô. O cara fechou o gol lá no Monumental. Então, eu acho assim que o Bahia tem condição de trazer esse tipo. Imagine o Ener Valencia no Bahia, por exemplo. Né? O Ener Valencia, o Bahia tem condição de trazer um jogador desse naipe. Só que se o Bahia vai no Santos e traz o Marcos Leonardo, por exemplo, né? Que agora já foi para a Europa, já foi, né? Parece que já fechou com a Roma. O David Washington também já fechou com o Napoli, fecharam com dois clubes, né? Não, com o Chelsea, desculpa. Então os dois parece que estão indo embora de vez. Tá aí o titular e o reserva do Santos para o futebol europeu. Né? Jogadores que o Bahia, na minha opinião, no caso do Marcos Leonardo, porque ali para mim não é aposta, é certeza. E outra coisa, foge do padrão, assim, foge. Mas é um jogador que daqui a um ano o City revenderia pelo dobro, triplo de preço, porque tem mercado na Europa, já é monitorado, já é sinalizado por isso, e o Santos está com o Pires na mão. Eu acho que o único erro que eu diria, e eu não concordo com o Santoro, é isso, porque para mim na janela faltou esse jogador diferenciado, porque o Bahia trouxe jogadores assim de nível bem parecidos. Claro que o Gilberto elevou o nível, né? O Cândido, aparentemente, sim, também hoje já foi um pouco mais apagado no jogo, mas muito por conta, porque estava com um jogador muito difícil de ser marcado, que é o Paulinho, jogando ali pelo seu lado. Mas a janela do Bahia foi boa, mas o Bahia precisa ter, assim, duas, três contratações excelentes. É isso que está faltando. E agora, eu acho que vai seguir do jeito que não tem mais jogador que está desempregado. Eu acho que não tem jogador de alto nível. Né? O futebol também, assim, até aproveitar e falar um pouco sobre isso, está mudando, a gente tem que estar atento a isso. O futebol, na minha opinião, está começando a ter uma mudança de eixo de novo. Não estou falando aqui que o futebol do Catar, dos Emirados, né, o futebol da Arábia, o futebol do Oriente Médio, vai ser um futebol de ponta, mas a gente tem que olhar com muita atenção. Porque a Premier League na década de 90 era um jogo de chutão. Hoje é o melhor futebol do mundo. Só que o futebol do Oriente Médio agora está contratando jogadores ainda, né, com a idade em certo ponto jovem. Aí a gente tem que avaliar de duas formas. A ida do Neymar, para mim, o Neymar disse que ele encerrou a carreira para o alto nível, na minha opinião. O Cristiano Ronaldo e o Messi, esses caras já ganharam tudo. Então, esses caras agora estão naquela fase, claro que tem uma fortuna, mas eles querem agora desbravar. O Cristiano Ronaldo e o Messi estão fazendo é o que o Zico fez com o Japão. O Zico alavancou o futebol do Japão. Quando o Zico falou, não, seleção mais não, foi para o Japão. O Zico foi para o Japão, promoveu o futebol. Eu acho interessante isso, é como se você fosse um embaixador do esporte.
Eu acho que é o que o Cristiano Ronaldo está fazendo, eu acho que é o que o Messi está fazendo nos Estados Unidos. É impressionante, o Messi pegou um time que estava lá apanhando todo mundo e já está nas semifinais agora da Liga Cup, né? Que é uma Copa que tem por lá. Só que o que o Neymar faz, e se o Mbappé fazer, para mim, é um grande erro de carreira, né? E aí é um erro de carreira, mas que a gente precisa estar atento também. Se o futebol pode mudar de eixo de novo, que já foi por aqui, os melhores jogadores, depois a Europa, e o Oriente meio que assusta as propostas que tem feito. Então a gente tem que abrir o olho, observar, porque estão levando treinadores, jogadores, né, de alto nível também. Meu querido Ronexon, hoje de noite, se você puder, a gente pode fazer uma livezinha para falar mais sobre essa questão, que você tocou num ponto importante e sai do senso comum, sai muito do senso comum. Porque qual é o discurso hoje? Fora Paiva, né? Mas você entra em um argumento que ele é poderoso. Quando você diz, este modelo encaixa com um atacante de qualidade, um Ronaldinho fenômeno, o modelo de jogo do Bahia, é obrigatório ter um cara monstro, porque assim, ó, se você amassa a equipe adversária, ela vai fechar os espaços, como o Atlético fez hoje, né? Deu a bola, o Bahia, então falta aquele cara que sabe jogar em pequenos espaços, espaços curtos, e o Bahia não tem esse jogador. Então, a gente é conduzido a falar do fora Paiva, mas esquece que o planejamento do Bahia, para montagem desse elenco, você quer que modelo Bahia, eu quero este modelo que está. Então eu tenho que ter um centroavante porradão. Eu tenho que ter um outro cara atacante ali que joga de beirado todo, porradão. Porque senão eu vou ter a bola o tempo todo e não vou fazer gol, pô. É isso que a gente viu hoje. E aí a opinião do meu querido Ronexon, se é dada pelo Darino Senna, Márcio Martins, Bara, meu querido Matheus Barbas, estava ecoando. Mas o meu querido Ronexon já vem falando coisas há muito tempo que são interessantes e tira muito torcedor do senso comum. Porque não adianta a gente ficar pedindo fora Paiva. Hoje o Bahia teve a bola o tempo todo, pô, faltou botar a bola na rede, faltou construir, faltou o jogador do Bahia, um Gilberto, um Camilo Cândido, levantar a cabeça e falar, porra, eu tenho que jogar a bola no meu centroavante. Eles preferem tocar curto, não confia no atacante que está na área. É nítido, pô. É nítido. Entre o Mingote, a mesma coisa. Então, Ronexon está corretíssimo e sai muito do que todo mundo está falando. Que hoje é fácil falar fora Paiva. E eu também concordo, viu? Eu acho que o Paiva não tem experiência para comandar esse Bahia, porque sabendo do elenco que ele tem, dos atacantes que ele tem, o que é que ele faz? Atlético, toma a bola. Porque aí ele vai gerar mais espaços na área que ele precisa, que é o atacante. Porque o Everaldo não tem tanta qualidade assim. Então, se você está com a bola o tempo todo, o Atlético fecha os espaços, encurta o Everaldo e o Everaldo desaparece. Everaldo, o Ademir quando cansa, porque o Ademir ele precisa muito da força física dele. Então, o primeiro tempo do Ademir é bom. Quando vai para o segundo tempo, que você cai fisicamente, você precisa da qualidade. Ele não tem. Ele tem velocidade, ele tem explosão. Então, é um jogador de primeiro tempo, primeira instância. Faz o gol, beleza. Mas depois, o Filipão muda o jogo, marca melhor, fecha os espaços, conta com a qualidade que ele tem do Paulinho e do Hulk, mete 1-0 e aí é suco de Filipão. Que o Paiva não conseguiu mudar, porque o Paivinha tem aquele modelo dele, ó, e não sai. Não sai daquele modelo dele. Mas, ao mesmo tempo, este modelo daria certo se o Bahia tivesse no mercado atuado, como o meu querido Ronexon falou. Traz um cara bom. O mercado no primeiro turno, aí na primeira leva, estava bom para o Bahia com dinheiro. Pô. O exemplo do Internacional é perfeito. O Inter só tirou o River porque foi bem na janela. Trouxe um grande centroavante e trouxe um bom goleiro, um grande goleiro também. Então, é assim. Quer esse modelo de jogo que eu gosto? Não vou mentir. Eu gosto desse modelo. Eu estava narrando feliz da vida. O Bahia não foi dominado, o Bahia dominou. Mas não fez o gol, pô. E aí, por que aconteceu isso? Porque na formação do elenco do Bahia está faltando um cara na frente que intimida, de qualidade. O menino lá do Cuiabá, o centroavante, por exemplo, Davidson, ele tá no, Davidson. o Davidson está no time ruim, mas o Davidson assombra. A bola vem, ele sabe jogar em espaços curtos. Ele é um jogador pesado, mas ele tem uma explosão de poucos segundos assim, que ele passa na frente do zagueiro e faz o gol. E a gente não tem, pô. Então não amedronta.
o Gemerson e o Lemos, porque a gente falou assim, ó, o Everson não fez defesas difíceis, e não fez mesmo. O Everson não fez defesas difíceis. Mas o Gemerson e o Lemos jogou tranquilo também. Jogou tranquilo, porque o primeiro embate era dado pelo meio de campo. A bola chegava quebrada, geralmente o Gemerson mais o Lemos jogou tranquilo também, pô. O Bahia teve posse de bola, teve o domínio do jogo, mas não conseguiu fazer o gol para justamente justificar toda a posse de bola que o Bahia tinha. A verdade é essa. Então, a gente ficar, sinceramente, trilhando o fora Paiva, e repito, eu concordo, eu acho que o Bahia também deveria ter um grande técnico ali para poder fazer a diferença. Mas, sinceramente, pô, a gente foi mal na janela da primeiro semestre e agora no segundo Wendel, não conseguiu trazer o centroavante. A verdade é Wendel, essa. eu vou te dar um exemplo. E o Bahia, assim, com todo respeito, porque o Bahia ele entra em contradição, então. O Bahia, quando eu digo, é a gestão City. Porque a gestão City ficou muito clara para a gente, na primeira janela, qual seria o foco. Jogadores até 25 anos no máximo. E jogadores que estavam ainda em adaptação do futebol europeu, que não vingou. Arthur Salles, Kaique, o Diego Rosa e vários outros jogadores. Foi o perfil do City. Ó, o que não está dando certo aqui, né? Jogadores que eu acredito que tem potencial, faz parte do meu grupo, eu vou levar ao Bahia. Pronto, ok. Foi a primeira leva. Né? O Bahia trouxe. Aí depois, no Brasil, Biel, jogadores promissores. Aí o Grupo City veio com a leva de jogadores mais experientes, né? Marcos Felipe, o David Duarte, o Iago Felipe. E outra coisa, assim, eu quero falar aqui, porque, tipo assim, eu vi conteúdo aqui na Bahia falando do Iago Felipe. Boa contratação. Eu tenho um vídeo, assim, eu fiz alguns vídeos sobre algumas contratações. Quem quiser ver do Everaldo, inclusive eu até revi para ver o que eu falei quando o Everaldo chegou. E aí eu não tiro uma vírgula do que eu disse. Eu até questiono no vídeo, o Everaldo é goleador? Eu respondo que não é goleador, nunca foi, nunca será, com todo respeito. Não será, porque ele já está em final de carreira. Sobre o Iago Felipe, eu vi argumentos, e assim, como você falou, às vezes a gente não tem uma grande voz, mas assim, a gente tem a nossa opinião também. E quando trouxeram o Iago Felipe, eu vi gente da imprensa, do top da imprensa, falar: não, o Bahia traz um jogador que está acostumado com esse modelo, porque estava no Fluminense do Diniz, é um jogador que tem essa posse de bola. E aí eu fui pesquisar. Quando eu vi isso, confesso, apesar de ter assistido e não concordar com os argumentos, eu fui pesquisar. E quando eu pesquisei na imprensa carioca, justamente por isso que o Iago Felipe sai, porque o Diniz chega para a diretoria e fala: ó, esse jogador aqui, para o meu modelo, ele não serve. Então o Bahia contratou uma peça de carro, Edu, que o mecânico da outra oficina falou: ó, essa peça aqui para esse seu carro, que é importado, não serve. Então, o Bahia errou nesse sentido, o Grupo City errou, tem alguns erros. O Iago Felipe não é esse jogador que o Bahia esperava para ter posse de bola, justamente por isso que o Fluminense foi encostando o jogador. Mas vamos lá. Então, se o Grupo City trouxe alguns jogadores experientes, como Everaldo, Iago Felipe, Marcos Felipe, que eu acho que tem que ter mesmo, eu vou te dar dois exemplos. Já citei o do Internacional, que com pouco dinheiro, não foi muito, não. Trouxe um goleiro da seleção titular do Uruguai na última Copa, goleiro que fechou o gol, ainda bateu o pênalti contra o River, e trouxe o Ener Valencia, atacante, né? O maior goleador do Equador em Copa do Mundo, 7 gols em Copa do Mundo, o Ener Valencia. O cara joga em alto nível, todo mundo até se espanta como o Internacional conseguiu seduzir, porque esse cara tinha mercado no futebol europeu para todo lado, tinha proposta, mas ele veio para o Brasil. Ok, eu vou te dar um exemplo de um time que aí mostra que o Grupo City às vezes não está atento ao mercado. Se você observar, o América Mineiro mudou, não mudou da água para o vinho ainda. Mas o Atlético Mineiro trouxe, o América trouxe o artilheiro do seu clube da Libertadores, Mastriani, o Gonzalo Mastriani. Então, se o América consegue trazer o Mastriani, o cara que chegou, ele já decidiu. O cara tá com 3 gols do Brasileiro, 8 da Sul-Americana. Tipo assim, o cara que veio, que o América Mineiro enxergou, é goleador de fato, e tá só fazendo gols e sendo responsável já por essa pequena mudança. Ah, vai impedir o rebaixamento do América? Não, mas está melhorando o América. Vou te dar outro exemplo de mercado interno, que não acha as grandes coisas.
O Bragantino contratou jogadores jovens, e aí trouxe Sacha. Sacha desandou a fazer gol, o Bragantino hoje está numa situação bem melhor de tabela. Porque trouxe esse jogador, que o Bragantino tinha essa dificuldade. Tocava a bola, tinha qualidade, mas não botava a bola para a rede. Sacha, que não é goleador, que não é um goleador nato, mas tem feito gols interessantes para o Red Bull Bragantino. Então, na minha opinião, o Bahia cai o argumento quando, por exemplo, o América Mineiro acha o Mastriani, que o Mastriani é um bom jogador. Quando o Inter acha, entre aspas, o Eder Valencia, que mostra-se um jogador assim, que sabe jogar pelo lado, é goleador, não foge do jogo, é um jogador aguerrido, é um jogador que também não é brincadeira, o comportamento ali pesado. É jogador pesado, é o caso do Davis, né? Porque para você ter jogador desse nível, você sabe que o cara é mais complicado mesmo. Até porque é mais diferenciado, não tem jeito. Mas eu acho que o Bahia só pecou nessa questão. E aí eu não sei se seria uma hora de ajustes. Quais ajustes? O ajuste seria, Wendel, o Bahia pensar um pouco no modelo de jogo. Eu gosto desse estilo de jogo, eu não vou mentir. Posse de bola, tal jogada, saída, né? Aquela saída reforçada ali de trás, bem organizada. Eu gosto. Porém, falta qualidade para fazer isso. Eu acho que na próxima temporada o Bahia vai estar muito mais preparado. Por quê? Porque o Bahia sai com o elenco, como o Santoro falou, de 24, 25 contratações. Aí você faz contratações pontuais, encorpa esse elenco, porque todo mundo aí é contrato longo. Praticamente aí todo mundo é 3, 4, 5 anos. Então você tem um elenco. Aí agora o Bahia, para mim, na próxima janela, não precisa de quantidade mais. Precisa de qualidade. Você trazer, ó, camisa 10, diferenciado. Camisa 9, diferença para não ter nem conversa, para o cara chegar e até o outro falar aqui, ó, toma aqui a 9. Para não ter nem. Para até o jogador da posição falar, ó, para eu jogar, esse cara aqui precisa estar com os dois joelhos quebrados. Então, acho que o Bahia precisa agora acertar esse time e fazer uma reflexão. Uma reflexão de falar assim, ó, o Campeonato Brasileiro precisa de quantos pontos? X. Nesse modelo de jogo, eu vou me arriscar muito. Ó, vamos redesenhar aqui a rota, fechar um pouco a casinha, principalmente os jogos fora de casa, e vamos conquistar ponto. Porque hoje, quem sabe, um ponto, né, não seria interessante para o Bahia, né? Eu acho que essa é a questão. E o mercado mostrou ao Bahia que todo mundo contratou. Ó, o Botafogo. O Botafogo, Wendel, hoje é muito fácil falar que o Tiquinho está bem, que o PR está bem, mas todo jogador. Ó, eu me lembro quando o Jefinho, na temporada passada, fez a temporada que fez no segundo turno, que foi para o Lyon, que é outro jogador. O pessoal do Botafogo falou: agora acabou o Botafogo. O John Testa pegou o melhor jogador, porque me parece que no Botafogo esse modelo está operando em alta. Está operando em alta, porque o Jefinho foi um destaque do ano passado. Aí ele, mandou para o Lyon. Já ouvi conversas, né, já há boatos, que o PR, assim que terminar o Brasileirão, vai para o Lyon, que é o goleiro, que estava no Náutico aqui, ó, que ninguém viu. Estava aqui no Náutico, jogando Série B, caindo para a Série C. E mostrando ser um bom goleiro. O Botafogo viu esse tipo de jogador. O Botafogo viu muito jogador aí que ninguém viu, porque é muito fácil, mesmo. É muito fácil você buscar jogadores que já têm nome, como o Eder Valencia, e não tem demérito nenhum. Mas assim, o que eu tenho que destacar no Botafogo é que o Botafogo vai jogador que não tem concorrência. Não tem concorrência. Os jogadores que o Botafogo traz, vou ser bem honesto aqui até comigo mesmo, é jogadores que você nem escuta falar. Quando o Flamengo falar, vou trazer Claudinho, que é ex-Red Bull Bragantino, está lá no Zenit, vou buscar fulano de tal, que é famoso, é uma coisa. Só que o Botafogo busca jogador que ninguém não tem disputa. Porque são jogadores que eles analisam o perfil, o potencial. São jogadores que têm potencial, eles vão lá, apostam e conseguem estar dando resultado. Então, a gente tem que parabenizar o que o Botafogo está fazendo, fora das quatro linhas. O John Testa, por exemplo, está me surpreendendo, né? O pessoal da diretoria de futebol do Botafogo está trazendo jogadores assim muito competitivos. Muito competitivos. E eu acho que faz muito bem para o futebol o que o Botafogo está fazendo. Meu amigão, deixa eu agradecer aqui, ó, Tranquilovski. Obrigado, meu queridão, ofereceu pra gente super chat. Tranquilovski, Wendel, chama o John Vink, que é o John Vink, porque o Everaldo não dá.
Aí, ó, meu querido Tranquilovski. Obrigado, Tranquilovski. Ó, meu querido Ronexon Gomes, hoje de noite, se você puder fazer uma livezinha para a gente falar mais sobre essa questão. Tem um detalhe importante que é, hoje, na minha visão, e a gente vai esticar depois, o jogo não passa pelo Paiva não, viu? Eu acho que o elenco pesou muito. Você pega um time que domina o jogo, que tem a bola o tempo todo, né? Faltou mesmo um cara determinante, um cara que faz a diferença, faltou isso. O Paiva falhou a toneladas, a gente sabe disso, né? Talvez ele tá com essa ideia dele também. Mas o Filipão, por exemplo, o Filipão hoje ganhou na ideia dele. O Paivinha perdeu na ideia dele e o Filipão ganhou na ideia dele. O Filipão, se o Bahia faz um gol no primeiro tempo, desmontava. Porque o Filipão, o Atlético é todo desorganizado. Ele não ia ter a capacidade de pegar a bola, ficar girando, sabe? Não é a equipe de Filipão, né? A equipe de Filipão é contra-atacar. E o Bahia ficou nesse perigo no primeiro tempo também, né? O contra-ataque deles. Mas se o Bahia faz 1-0, aí o Filipão não iria ter a capacidade de tentar virar também. Ia ser muito difícil para o Filipão. Mas quando ele mete 1-0, pronto. Aí encaixou do jeito que ele queria e ele acaba vencendo o jogo no estilo dele. Se a gente disser assim, ó, o Filipão ganhou no estilo dele. Na cabeça do Filipão, ele jogou melhor. Na cabeça dele, jogou melhor. A imprensa vai chegar aí e assim, Filipão, você não teve posse de bola, o Bahia chutou mais pro gol, mas não tem quem vai convencer ele. Por quê? Porque é a ideia fixa. O Filipão já joga assim há um bom tempo. E ele né? Não vem tendo. Ele não vinha tendo resultado, mas teve contra o Bahia e teve contra o São Paulo. Então, a gente vai justamente aguardar o próximo jogo, né? Para a gente poder comentar mais. Mas nesse jogo especificamente, aí meu querido Ronexon tem razão total. O Bahia teria melhores chances de vencer o jogo se tivesse mais qualidade ali na frente para poder ser determinante. Porque a ideia de jogo, meu amiguinho, é essa. Mas para dar certo, tem que ter muita qualidade na frente. Senão, vai ter que rever. Mas só que o Paiva, não é assim como o Filipão, está ali e não muda. No final do jogo, por exemplo, o Filipão chamou o Paiva para conversar, eu vi ele apontando o dedo, eu vi ele mostrando assim, ó, como se estivesse falando, não mude, vá nesse jeito aí até o final, não mude. Se o seu jogo é esse, fica nesse jogo. Porque o Paiva hoje perdeu nitidamente na questão de faltou o centroavante, faltou mais um atacante ali para a gente definir esse jogo, né? Faltou isso. Meu querido Ronexon, jogador e arrebenta nas considerações finais, tem um almoço agora, Dia dos Pais, para a gente poder curtir. Só agradecer, é disso que eu falo também. Hoje, no contexto, eu já disse, não manteria o Paiva, mas no jogo de hoje, eu não culpo o Paiva. O Paiva preparou, foi melhor do que o Filipão, mas o Filipão conseguiu o que queria, que eram os 3 pontos, né? Convicções à parte, né? O que o Paiva tem que só fazer uma análise é isso. Eu tenho elenco para fazer a minha convicção, é só isso. Mas, para mim, hoje, nada de culpa do Paiva, né? Faltou, o time fez o que podia, infelizmente, o Galo conseguiu marcar aquele gol na qualidade individual do Paulinho. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, senta o dedo no like, arrebenta, canal 2x1, canal Wendel, meus amigos, e canal Sou Mais Bahia Lives, todo mundo junto e misturado nesta jornada esportiva da manhã, né? Forte abraço a todos vocês, hoje de noite nós vamos voltar, meu querido Ronexon vai estar aqui com a gente também, eu vou combinar horário, eu mando a mensagem para você, meu querido Ronexon, tem um jogo bom, né? São Paulo versus o Flamengo, e depois disso a gente faz uma livezinha para a gente destrinchar aqui e aproveitar a noite de domingo com a galera toda que tá chateada. Mas, meu amigão, jogador e arrebenta, hoje é Dia dos Pais, tranquilidade total, vamos aproveitar, tá bom? Forte abraço a todos vocês, valeu, gente, tchau!